Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amém? Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Espero os irmãos se assentarem. Estamos na nossa série sobre os papéis no lar. No primeiro sermão falamos sobre o papel da mulher, semana passada, no domingo, sobre a questão da submissão. Explicamos, o que não é submissão e o que é a submissão bíblica. E hoje a gente quer falar sobre o segundo sermão, então. A gente quer falar sobre a liderança amorosa masculina, amém? Então falamos para as mulheres, primeiramente, e hoje nós vamos falar um pouco mais direto aos homens, procurando edificar seu casamento, seu lar e a sua família. Você pode então abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler dos versos 25 a 33. Efésios, capítulo 5, do verso 25 ao 33. Vamos fazer um pouquinho diferente. Assim que você achar aí, ou enquanto você procura, você pode se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura de pé hoje. Amém? Todos nós de pé. Nós vamos tomar como hábito, aqui na igreja, toda vez que a gente fizer a leitura da Escritura, se colocar de pé para a gente fazer a leitura, certo? A gente fez a leitura, a gente pregou na série de Neemias lá. Você lembra quando Esdras abre o livro da lei, diz que o povo se coloca de pé para ouvir o livro da lei, em forma de reverência, de respeito e de temor à palavra de Deus que estava sendo lida. Então nós vamos, por hábito, a partir desse domingo, nos acostumar, sempre que nós fizermos a leitura, tanto da abertura do culto inicial, quanto o texto que vai ser exposto no nosso sermão, nós vamos fazer de em pé. Amém? Amém? Rapidinho, você não vai cansar muito. Aquele povo ficou lá bastante tempo em pé, você vai ficar só uns 5 minutos em pé. Efésios capítulo 5, dos versos 25 a 33, amém? Se você não tem Bíblia, os irmãos eles projetam aqui na tela para que você acompanhe. Diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém? Você pode tomar o seu assento aí? Então hoje nós vamos para o nosso segundo sermão da série, falando sobre essa liderança masculina amorosa, Não qualquer tipo de liderança, mas sobre uma liderança amorosa. E aqui vale recapitular algumas coisas que eu coloquei no último domingo aqui, irmãos. É de extrema importância que a gente ouça o que está sendo falado sobre família aqui. E que a gente entenda que Paulo aqui em nenhum momento ele condiciona o que ele está falando. Ele não condiciona a submissão da mulher e ele não condiciona o amor que o homem tem que dar à esposa. Ou seja, a esposa ela deve se submeter ao marido. E não há uma condição para que ela faça isso. Há uma ordem, que ela se submeta ao seu marido. E da mesma forma, o marido ele precisa amar a esposa. E não há uma condição. Paulo não dá pré-requisitos para que o marido ame a esposa. Ele diz, você tem que amar a sua esposa. Então nós estamos falando aqui na série, basicamente, de ordens bíblicas sobre os papéis no lar. São ordens divinas, por meio da Escritura, que elas não devem ser questionadas, elas não devem ser condicionadas, elas devem ser obedecidas. E esse é o nosso papel aqui.
é trazer as mulheres para a obediência do seu papel, é trazer os homens para a obediência do seu papel, e é trazer os pais para a obediência do seu papel. Então se trata aqui de ordens bíblicas, e a gente precisa estar muito atento a isso. Como eu falei semana passada, a gente precisa estar com o nosso coração muito aberto quando fala sobre essas coisas, irmãos. Por quê? Porque são assuntos um pouco delicados de se tratar. E se o nosso coração não estiver aberto para aquilo que a palavra de Deus pede para nós, dificilmente nós vamos ver mudança nas nossas vidas. Então nós aqui temos um lar, temos uma casa, temos um casamento, temos uma família, e o que nós precisamos desejar? Nós precisamos desejar viver a plenitude de Cristo no nosso lar. Só há uma maneira para viver isso: abrindo o coração para aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Então no primeiro sermão lá, o que a gente descobriu? Que Deus pede algo sobrenatural para a mulher, que é a submissão. A gente falou sobre a submissão, explicou o que não era, explicou o que era, e viu que essa é uma obra, é um pedido sobrenatural. Não é simples e comum que uma mulher se submeta ao seu marido. É necessário uma intervenção do Espírito Santo, uma obra sobrenatural da parte de Deus. O que nós vimos? Que o papel da mulher se caracteriza pela palavra submissão. É isso que caracteriza o papel da mulher no lar, submissão. Quando nós falamos do marido, a palavra que caracteriza o papel do marido no lar é amor. Você parou para prestar atenção que Deus ele não pede para a mulher amar o homem, ele pede para que o homem ame a mulher? Você observou isso? Que ele está falando aos homens, e que a ordem que ele está dando aos homens é que os homens devem amar as suas esposas. Quando ele fala com a mulher, ele fala sobre submissão. Quando ele fala com o esposo, ele fala sobre amor. Ele está falando diretamente aos homens que eles devem amar a sua esposa. Essa é a palavra que caracteriza o papel do homem no lar. Deus ele pede que o homem em Cristo, ele haja contrariamente à sua natureza egoísta e soberba. O que nós vimos domingo passado? Nós vimos que Eva, mulheres que estão andando com o coração de Eva, são insubmissas. Elas tentam sobrepujar a liderança do marido, e elas resistem à liderança do marido. O que nós vimos também é que homens que estão com o coração de Adão, eles lideram as suas esposas por meio da opressão, por meio da força, por meio da obrigatoriedade. Deus ele pede que o homem haja em sua natureza contrária a Adão. Deus ele pede que o homem não lidere a sua esposa como Adão liderava Eva. Deus ele pede que o homem ele seja o líder amoroso do lar. Amém? O que Deus ele quer dos homens? Que eles sejam líderes, mas não qualquer tipo de líder. Não um líder opressor, não um líder que domina a sua esposa, mas que lidera ela de forma amorosa. Deus ele pede que o homem viva para abençoar a sua esposa, para proteger a sua esposa, para santificar a sua esposa e para cuidar da sua esposa. Então o que Deus pede para o homem? Seja o líder do seu lar, lidere de forma amorosa. Seja um homem que vai viver naquele lar para abençoar a sua esposa, para proteger ela, para santificar ela e para cuidar dela. O homem precisa cumprir a sua função e o seu papel no lar. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E esse é o padrão do amor exigido. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E esse é o modelo determinado por Deus para ser seguido pelo marido. Qual que é o modelo de Deus em amor para com os maridos? O marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Veja bem, ele deve. Ele não tem uma opção. Ele não tem um direito de escolha. Ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Preste atenção, irmãos. Eu já falei isso muitas vezes até nos encontros de homens, em pregações aqui. E a gente sempre enfatiza que o homem ele precisa amar a sua esposa sacrificialmente a ponto de estar disposto a morrer por ela se necessário. E aí eu dou os exemplos, né? Depois os irmãos dizem, não podia ser um tiro, não podia ser outra coisa, né? Eu digo assim, se a sua esposa for levar um tiro, você precisa estar disposto a se jogar na frente da bala para morrer no lugar dela. E isso demonstra amor sacrificial. E até certo ponto isso é amor sacrificial, só que isso vai além. Alguns homens, eles até morreriam de forma heróica, lá no fim das suas vidas pela sua esposa e família.
Mas veja bem, o que determina, o que define um verdadeiro homem, vai além da sua disposição de morrer pela sua família. Um homem, ele é determinado, um verdadeiro homem, ele é determinado não em que ele apenas está disposto a morrer pela sua família. O verdadeiro homem, ele é tão seguro, ele é tão forte, tão servo, que não está disposto somente a morrer pela sua família, mas também a viver e servir ela. Esse é o verdadeiro homem. Ele não morre apenas, ele vive pela família. Ele vive pela sua esposa. Ele serve a sua família e ele serve a sua esposa. Então vai além de estar disposto a morrer. É estar disposto a viver por sua família, servir ela, amar ela. Entregar a sua vida inteira por ela. A guisa de introdução aqui, irmãos, é importante a gente observar algumas coisas antes da gente entrar na exposição do texto. Algumas observações iniciais que a gente precisa fazer sobre o papel do homem de amar a sua esposa. Basicamente, 4 observações que a gente precisa fazer a respeito dessa questão do papel do homem. A primeira delas, o amor bíblico, ele é oferecido pelo marido. Ele não é exigido pela mulher. Você se lembra que eu falei semana passada? Que a submissão bíblica, ela é oferecida pela esposa e não exigida pelo marido? Da mesma forma é o amor. O amor bíblico, ele é oferecido pelo marido. Ele não é exigido, cobrado pela esposa. Você está vendo com quem Paulo está falando diretamente? Com os homens. O texto está falando diretamente aos homens. E o texto que nós lemos, ele não autoriza as mulheres a serem como policiais, que ficam vigiando o seu marido, se ele faz ou não faz o que o texto manda. Então tem marido que exige a submissão da mulher e diz, você tem que se submeter a mim. Mas tem mulher que é policial, irmão. Tem mulher que ela fica vigiando o marido se ele fez ou não fez, e ela quer obrigar o marido a amar ela. Você precisa me amar. Eu preciso me sentir amada. O seu papel é me amar. Então ela fica policiando o marido para ver se o marido faz o que é o papel dele. A Bíblia não dá essa autoridade para a mulher fazer isso. O amor, ele precisa ser oferecido pelo marido e não exigido pela mulher. Ele é oferecido pelo marido e não exigido pela esposa. O amor sacrificial, ele é um presente que o homem dá à sua esposa. É isso que significa o amor sacrificial. A segunda observação que a gente precisa fazer aqui é que o amor bíblico do marido, ele é uma ordem e não uma opção. Veja bem, o marido cristão, ele não tem a opção de amar a sua esposa, ele tem a obrigação. Deus está dando um mandamento para o marido dizendo, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Veja bem, é uma ordem, não é uma opção, não tem uma condição. Assim como a submissão é uma ordem e não uma opção, o amor também é uma ordem e não uma opção. É um mandamento divino. Você é o homem que está aqui, você precisa obedecer a ordem da palavra de Deus. E que ordem é essa? Você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse amor, ele é uma ordem. O verbo ame ou amar, ele é imperativo presente, ou seja, uma responsabilidade constante do homem no lar. Você nota que é um imperativo presente, é algo que está mandando, ordenando, não está condicionando. Não há desculpas para que você não ame a sua mulher, homem. Não há desculpas. Não há pretextos, não há condições. Efésios 5:21 deixa claro que esse amor que Deus exige do homem para com a sua mulher, ele é resultado de um alinhamento vertical. Então, a esposa que se submete primeiramente a Cristo, não terá dificuldade de se submeter ao seu marido. O marido que ama primeiramente a Cristo, não terá dificuldade de amar a sua esposa. Outrora, se ele tem dificuldade de amar a sua esposa na horizontal, isso pode estar denunciando que ele não ama a Deus como deveria amar na vertical. Esse amor é primeiro para com Deus e depois para com o seu cônjuge. Uma terceira observação aqui, ainda a respeito de introdução, é que o amor bíblico, ele exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo, produzindo a vida de Cristo no marido. Assim como é difícil para a mulher se submeter ao marido, sem uma obra sobrenatural do Espírito Santo no coração dela,
É impossível um homem amar a sua esposa como Deus ele exige dele, sem uma obra sobrenatural do Espírito Santo no coração dele. O coração dele precisa ser alcançado pela graça. O coração dele precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Esse amor que a Bíblia exige, que a Escritura exige, ele não pode ser produzido por nós mesmos. A gente não tem essa condição. Isso vai contra a natureza do homem, amar. Não é natural para um homem amar a sua esposa. Não é natural para um homem liderar a sua esposa em amor. É natural ele lidar ela pela opressão. Assim como Adão liderou Eva. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. E só porque Ele nos amou primeiro, nós temos a condição de amar as nossas esposas. Somente aquele que vive seguro no amor eterno de Deus, que conhece a sua posição em Cristo, é capaz de dar amor à esposa com o amor do próprio Cristo. Uma quarta observação, e essa aqui é bem importante, é que o amor bíblico é uma escolha e não uma emoção. Muitas pessoas ligam o amor à emoção. Só que quando a Bíblia fala de amor, ela não está falando de uma emoção. Ela está falando de uma escolha voluntária que fazemos. De algo que nós decidimos fazer. As pessoas hoje pensam que amor é sentimento. E amor não é sentimento. Amor é uma decisão que você toma. Quando você se casa com a sua esposa, você decide amar ela todos os dias da sua vida até o fim da sua vida. E você não vai estar todos os dias sentindo amor por ela, se arrepiando, com o seu coração batendo e com a sua perna tremendo. Muitos dos dias não serão assim. Só que você decidiu amar, você escolheu amar, e não é um sentimento que faz com que você deixe de amar. O amor bíblico, ele é uma escolha e não uma emoção. Há muita confusão no mundo hoje, quando nós falamos sobre a perspectiva bíblica do amor. O que essa cultura aqui ensina? A cultura popular. Ela aponta para a ideia que o amor verdadeiro é um sentimento. Um conjunto de hormônios. Né? O que é amor? É um sentimento, é um conjunto de hormônios que arrepiam. Sabe? E aí, como dizia o poeta, que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. As pessoas ligam o amor a sentimento. E quando acaba o sentimento, dá o divórcio. Irmãos, não aconselhei nenhum, nem 2, nem 3, nem 10 casais que disseram assim: nós vamos nos divorciar porque não nos amamos mais. O amor acabou. A questão é, houve amor um dia para que ele acabasse? Porque a Escritura diz em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que o amor jamais acaba. O amor não acaba. Ele pode ser sufocado, ele pode ser comprimido, mas ele não termina, se é amor. Muitas pessoas, elas vão conviver juntas, com base em sentimentos. E o que sustenta um casamento, irmãos, não é o amor. Na verdade, é o casamento que nos faz sustentar o amor e não o inverso. Acabou o amor, acabou o casamento. Não, não funciona assim. Só que as pessoas ligam casamento a sentimento. Casamento a paixão. Acabou a paixão, acabou o casamento. O amor é uma escolha, irmãos. E não é uma emoção. E não é algo que faz seu coraçãozinho tremer. Isso é paixão da adolescência. Isso vai passar. Vai passar. Você vai amadurecer, você vai morar numa casa com a sua esposa. Seu coração não vai tremer toda vez que você vê ela, como tremia no princípio. Só que se você ama ela, você vai viver com ela para o resto da sua vida. Até a morte separar vocês, ou até Jesus vir buscar a sua igreja. O amor bíblico, ele é uma escolha de amar e buscar o bem do outro acima do seu próprio bem. Esse é o amor bíblico. Você escolhe amar, homem. Você decide amar a sua esposa e você busca o bem da sua esposa acima do seu próprio bem. Vejamos então dentro do texto 3 características do amor bíblico exigido por Deus dos maridos. Vejamos 3 características do amor bíblico exigido por Deus dos maridos. A primeira delas, a primeira característica do amor bíblico que Deus exige dos maridos. O amor bíblico do marido
ele segue o padrão do sacrifício de Cristo. O amor bíblico do marido segue o padrão do sacrifício de Cristo. Efésios 5:25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, vocês devem amar a sua esposa. E aí Paulo diz, olha, nós vamos fazer aqui um paralelo de como deve ser o amor do marido para com a esposa. A base desse amor é o amor de Cristo para com a igreja. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim o marido precisa amar a sua esposa e se entregar por ela. A primeira característica então do amor bíblico é que ele segue o padrão do sacrifício de Cristo. Efésios 5:25, irmãos, nos lembra, especialmente aos homens, de que o padrão do seu amor pela sua esposa segue o padrão de Jesus pela igreja. Esse é o padrão. Pastor, como eu devo amar minha esposa? Como que Jesus amou a igreja? Nada menos que isso. Sua esposa não merece ser amada menos do que Cristo amou a igreja. Esse é o padrão de Jesus. Todos nós sabemos, irmãos, que esse amor de Jesus, ele é um amor sacrificial. Então, como Jesus ama a igreja? Se sacrificando por ela, dando a vida dele por ela, morrendo por ela, entregando a si mesmo por ela. Mas a gente precisa parar e refletir um pouquinho nas implicações sérias desse mandamento. Ok, pastor, eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. É um mandamento bíblico, mas no que isso implica? Quais são as implicações desse amor exigido? Até que ponto você, homem que está aqui, está disposto a abrir mão de confortos, abrir mão de privilégios, a negar seus instintos naturais de egoísmo, a contrariar seu desejo de ser servido em vez de servir? Até onde você está disposto a isso? Já com os homens, mais diretamente. Até onde você está disposto a abrir mão dos seus direitos? Até onde? Você está em um casamento, você está disposto a abrir mão de confortos, de privilégios, de negar os seus instintos, que eles são por natureza egoístas? Até que ponto você está disposto a contrariar o seu desejo de ser servido e servir? Até que ponto você está disposto a isso? Quando Paulo diz, marido, que cada um de vocês ame a sua esposa. Esse verbo aqui, irmãos, amar, implica dar. Quem ama, doa. Quem ama, se entrega. Quem ama, dá. Esse verbo amar aqui, ele implica dar, sacrificar tudo para promover o bem do outro. É isso que a palavra amor significa. Significa você sacrificar tudo para o bem da sua esposa. Sacrificar tudo para o conforto da sua esposa. Sacrificar tudo para que a sua esposa viva uma vida digna. Esse é o padrão. É o padrão que Jesus ele usa em João 3,16. Dizendo que Deus amou o mundo tanto que deu. Ele entregou o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho. Esse é o padrão que encontramos no conhecido texto de João 3,16. É dessa forma que o marido deve amar a sua esposa, dando, sacrificando, entregando tudo que é necessário para que ela viva uma vida digna. O marido precisa liderar, irmãos, a sua casa em amor. Quando nós falamos de liderança, as pessoas pensam que liderar é mandar, que liderar é delegar, que liderar é ordenar. Jesus diz que essa é a liderança desse mundo. No mundo maior, ele manda no menor. No mundo maior, ele diz para o menor, faça, e o menor precisa fazer. Mas com o povo de Deus não é esse o padrão. Os homens, eles precisam liderar a sua esposa. O marido, ele precisa ser o líder do lar. Liderar a sua casa, liderar a sua família. E ele precisa seguir o padrão de liderança de Jesus. Qual que é o padrão de liderança de Jesus? João 13. É um padrão de serviço. Jesus diz que o líder é aquele que serve. E ele exemplifica isso em João 13, pegando uma bacia, pegando uma toalha e lavando o pé de todos os discípulos dele. Servindo.
Ele termina de lavar os pés e pergunta: vocês entendem o que eu fiz? Se eu que sou o Senhor, lavei os pés de vocês, é isso que vocês devem fazer para com os outros. E esse é o padrão de liderança estabelecido para o lar. Ele segue João 13. O marido é aquele que está com a bacia e com a toalha na mão, irmãos. Ele lidera servindo. Ele lidera servindo. Ele está com a bacia, com a toalha na mão. O líder é o servo do lar. Esse é o líder. Quem é o líder no lar? É o servo. Ele está no lar servindo a sua família. Ele está no lar servindo a sua esposa. Ele está no lar servindo os seus filhos. O líder é o servo do lar. A liderança bíblica se apresenta como uma pirâmide invertida. O que é a liderança bíblica? É uma pirâmide invertida, em que o líder, em vez de ficar lá em cima, sendo suprido e servido por todos abaixo dele, ele fica na ponta invertida da pirâmide, servindo a todos. É isso que o líder faz. Então o homem é o líder da casa, ele é o líder do lar, ele é o cabeça da esposa. O que ele faz como líder? Ele serve a esposa. O que ele faz como líder do lar? Ele serve os filhos. O que ele faz? Ele não é suprido e servido por todos. Ele está do outro lado da pirâmide invertida. Ele está lá servindo a sua casa, servindo a sua família. A liderança amorosa masculina no lar tem a responsabilidade de garantir o bem-estar de todos na família acima dele. Então você é o líder, homem? A sua liderança precisa ser amorosa. E sabe como você lidera? Você precisa pensar no bem-estar de todos aqueles que estão acima de você, da sua esposa, dos seus filhos e daqueles que moram na mesma casa com você. É assim que a liderança amorosa do lar se porta. É assim que ela se apresenta. Uma responsabilidade de garantir o bem-estar de todos na família. Veja bem, o homem, o líder do lar, ele pensa primeiramente no bem de todos os outros e depois no bem dele. Ele pensa no que é melhor para a esposa, no que é melhor para o filho, e depois ele pensa no que é melhor para ele. Ele não pensa primeiro em si, ele pensa primeiro na sua família, na sua esposa e nos seus filhos. Ele serve a sua família sempre, e ele sempre procura o bem-estar da sua família. Sempre. O problema, irmãos, o grande problema aqui, é que muitos homens, há muito caso de homens, que eles fazem exatamente o oposto de Cristo. Então Jesus disse que o marido é o líder do lar e ele precisa ser o servo. A grande realidade é que a maioria dos maridos faz exatamente o oposto de Cristo. Eles querem ser servidos em vez de servir. Então eles acham que a esposa está na casa para servir eles. E eles querem ser servidos por elas, em vez de servir elas. Eles querem que a esposa faça tudo. Então, eu sou o líder, eu mando, você obedece, abaixa a cabeça e faz tudo o que eu quero. É assim que muitos homens entendem a liderança no lar. Eles querem ser servidos, eles querem que a esposa faça tudo o que eles mandam e que ela exista para o seu conforto e seu lazer. Eles colocam, muitos homens, espero que não seja você que está aqui, colocam sobre a esposa a responsabilidade de cuidar deles, de lhes dar entretenimento, de lhes dar prazer e de lhes dar conforto. E o pior de tudo, eles usam a Bíblia para fazer isso. Está escrito. O pastor falou, irmãos, eu estou no meio disso aqui faz tempo, e eu sei como é que funciona isso aí. O pastor pregou domingo passado que a mulher tem que se submeter para o marido. E você tem que se submeter. O pastor falou que a mulher ela está submissa ao seu marido. E o seu trabalho é se submeter. E aí começa aquela discussão tola. O marido querendo que a esposa faça o que ele quer. Usando a Bíblia para se justificar. Vendo a esposa como uma empregada. E não como uma companheira. A esposa não é empregada da nossa casa, é a nossa companheira. Ainda que ela tenha funções domésticas, ela não é a nossa doméstica. Ainda que na maioria do tempo ela vai estar fazendo o papel da mulher do lar, de servir o marido, de servir os filhos, de preparar o alimento, ela não é a nossa cozinheira. Ela não é. E se nós vemos as nossas esposas apenas como aquelas que existem para fazer tudo o que nós queremos, para nos dar conforto, lazer, para cuidar de nós,
para nos entreter, para nos dar prazer, para nos dar conforto, nós vamos estar tratando a nossa esposa não como nossa companheira, mas como uma serva nossa. Isso significa que a gente não entendeu o que significa submissão, que a gente não entendeu o que significa se submeter. Nós precisamos entender que a nossa esposa, a sua mulher, ela é sua companheira. Ela não é a sua empregada. Ela não é. Preste atenção, você homem que está aqui, você tem seguido esse padrão de amor sacrificial? O padrão de amor exigido é um padrão de amor sacrificial. Você tem seguido esse padrão? Você tem amado a sua esposa sacrificialmente? Seu casamento, seu relacionamento conjugal, você é alguém que está se sacrificando pela sua esposa? Há esse tipo de amor no seu relacionamento conjugal? Você tem amado a sua esposa sacrificialmente? Você tem se sacrificado, homem, para promover o bem da sua esposa? Se sacrifica para isso? Para promover o bem da sua esposa? Para promover o bem da sua família? Você tem se sacrificado? Você é o primeiro a abrir mão dos seus direitos? Você é o primeiro? Veja bem, você é o primeiro a abrir mão dos seus direitos? Estão numa festa lá, ou estão em casa, tem um bolo, e tem um pedaço pequeno do bolo, tem um pedaço grande do bolo. Você abre mão do pedaço grande do bolo para deixar ele para sua esposa? Ou você pega o pedaço grande e come? Ainda que você sabe que ela vai dizer assim, não, pode ficar com o pedaço maior. Eu vou comer esse aqui, eu como menos. Você é o homem que abre mão, ou pelo menos tenta abrir mão, do maior pedaço de bolo para ser um homem cavalheiro com a sua esposa? Ou você come o maior pedaço e se exploda quem vai comer o resto? Você abre mão do pedaço maior do bolo? Você abre mão do melhor lugar? Vão num lugar jantar. Ou vocês vão, sei lá, viajar. Você é aquele que abre mão do melhor lugar. Diz, não, o melhor lugar é esse aqui, você senta aqui. Eu vou sentar aqui, eu me aperto, eu sou homem. Você senta aqui, melhor você sentar aqui. Você abre mão do melhor lugar? Você abre mão do primeiro pedaço do bolo, do maior pedaço do bolo? Você abre mão do melhor lugar? Você abre mão da primeira escolha, ou você sempre tem que tomar a primeira escolha? A primeira escolha sempre é sua. E se não for a primeira escolha sua, problemas. Você abre mão dos seus direitos? Você abre mão de fazer a primeira escolha? Você abre mão disso? Quando nós estamos no almoço, você está no almoço. Estamos no almoço, tá? Fizemos um almoço. Nós vamos servir. Você dá preferência para que a sua esposa se sirva primeiro, ou você serve o seu prato, sai comendo, e a sua esposa que se vire com os filhos, se vire se ela vai comer e se ela não vai comer? Você pensa nela antes de pensar em você? Ah, mas nada a ver isso aí, pastor. Não, tudo a ver. Se você não dá prioridade para sua esposa, significa que você está pensando só em você. Só no que é bom para você. Só no que satisfaz você. Você dá preferência para ela? Você diz assim, não, peraí, vai você lá, se serve, eu como depois. Eu espero um pouquinho. Você abre mão disso? Você se sacrifica dessa forma? Você se oferece, homem, para fazer as tarefas desagradáveis pela casa? Ou você diz assim, a esposa que faça, ela que se vire. Ela que se vire fazer. Você pelo menos se oferece, ainda que ela vai dizer não para você. Ainda que ela vai fazer, porque ela sabe que você não vai fazer que nem ela. Mas você pelo menos se oferece para fazer. Você pelo menos se coloca à disposição e diz, não amor, deixa que eu faço hoje. Ela vai dizer, não, deixa que eu faço. Você não sabe passar pano, você não sabe tirar pó. Não, você não sabe lavar louça, tá? Mas você pelo menos se oferece para isso. Você se coloca à disposição para isso. Ou você diz, ela que se dane. Ela que faça. Quando você chega em casa, depois de um dia duro de trabalho, você está lá, passou um dia duro de trabalho, ambos trabalharam. Você faz o possível. Veja bem, estou falando possível, não estou falando o impossível. Você faz o possível para aliviar a sua esposa das tarefas pesadas que ela carrega. Você tenta aliviar o fardo. Você tenta deixar a carga um pouco mais leve para ela. Ambos trabalharam, ambos estão cansados, ambos vieram para casa. Há tarefas, há afazeres, há coisas a fazer dentro da casa. Isso é comum em todo lar. Você pelo menos faz a sua parte e tenta aliviar
a função dela? Você tenta trazer alívio para a carga que ela carrega? Para os compromissos que ela tem? Você faz o possível, pelo menos. Não estou falando do impossível. Eu estou falando do possível. Não estou falando de nada extraordinário. Estou falando de coisas pequenas. Porque veja bem, sabe aonde os casamentos estão sendo destruídos? Em coisas pequenas. Em coisas insignificantes, mas que vão acumulando. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Até que enche. Enche o tanque. Depois que encheu, irmãos, transbordou. Para consertar a bagunça de 5 anos, 10 anos, é muito mais difícil do que se tivesse sido resolvido na hora. Você tem tentado fazer isso? Você tem tentado aliviar o fardo da sua esposa? Essa é a primeira característica, então. O amor bíblico do marido, ele segue o padrão de sacrifício, do sacrifício de Cristo. Segunda característica do amor que Deus exige dos homens. O amor bíblico do marido implica o pastoreio da esposa. Essa é a segunda característica. Eu preguei no dia dos pais aqui. Quem é o pai? Ele é o pastor do lar. Quem é o marido? Ele é o pastor da casa. A segunda característica do amor bíblico que Deus exige dos homens implica em pastoreio da esposa. Veja bem, eu sou um co-pastor da sua esposa. Você deveria ser o pastor direto dela. O primeiro pastor da sua esposa não deveria ser o pastor da congregação, deveria ser você. Você deveria pastorear ela, porque você é o marido dela. Você é o sacerdote do seu lar, o líder da sua casa. A segunda característica do amor bíblico que Deus exige é isso: pastoreio da esposa. Amar biblicamente a sua esposa implica em pastorear a sua esposa. Você precisa ser o pastor da sua casa. Olha o que diz os versos 26 e 27. 26 e 27. Diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Está falando do que Cristo fez com a igreja. E o que Cristo fez com a igreja? Ele santificou ela, ele purificou ela por meio da palavra, para que ela fosse apresentada a Deus, igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, porém santa, irrepreensível, sem defeito. Ou seja, Jesus cuida da igreja. Ele não cuidou, ele cuida da igreja. Ele é o pastor da igreja. O restante dos pastores que cuidam da igreja, eles são co-pastores. Jesus é o supremo pastor. E ele está cuidando da sua igreja. Ele está santificando a sua igreja. Ele está purificando a sua igreja. Ele está preparando a sua igreja para o encontro com ele nos ares. E ele faz isso por meio da palavra. O marido, ele santifica ou separa a sua esposa, para que ela seja preservada pura, sem ser contaminada. Em outras palavras, o marido ele deve ser aquele que promove o crescimento espiritual. Preste atenção nisso aqui. O marido deve ser aquele que promove o crescimento espiritual da esposa e dos filhos. O que o homem faz no lar, o homem cristão? Ele é aquele que está promovendo o crescimento espiritual da sua esposa e o crescimento espiritual dos seus filhos. Ele é o responsável por promover esse crescimento. O marido deve ser a pessoa que mais exerce influência espiritual sobre a esposa. Ele deve ser aquele que tem a maior influência espiritual sobre a vida dela. Ele deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para responder às dúvidas que ela tem sobre Deus e sobre a palavra de Deus. É seu papel, varão, não é meu. É seu papel ensinar a sua esposa, não meu. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que a esposa tinha que aprender em silêncio. E se ela tivesse dúvida, ela tinha que perguntar para o marido em casa. E o marido tinha que responder. O marido tinha que explicar. O marido tinha que esclarecer as dúvidas dela. É seu papel. Quando a sua esposa tem uma dúvida sobre Deus, sobre a palavra, sobre a igreja, ela deveria ir em você. E você deveria sentar com ela e dizer: meu amor, está escrito aqui. A Bíblia ensina isso, isso e isso sobre esse assunto. A Bíblia fala sobre isso.
Tá, mas isso aqui, por que é assim? Tá, vem cá, vou te explicar. É assim por causa disso aqui que está escrito. É seu papel. É responsabilidade sua. Você deve ser o pastor da sua casa. Você deve proporcionar crescimento espiritual à sua esposa e à sua família. É seu papel, homem. Você deve exercer influência espiritual sobre a sua esposa. Jesus, ele purifica a igreja por meio da palavra. Diz que a igreja foi santificada, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus, ele purifica a sua igreja por meio da palavra. O que o marido cristão deveria fazer? Usar a palavra para santificar a sua esposa. Ele deveria ser o instrumento de santificação, de purificação da sua esposa. Pastor, você deveria ser o pastor do seu lar, irmão. Se você está aqui, na verdade você não precisaria, você precisa ser. Você precisa sair daqui hoje e entender que é seu papel pastorear a sua casa. Deus te deu uma igreja, irmãos. Você tem uma igreja na sua casa. E lá tem as suas ovelhas. Você tem ovelhas na sua casa. Sua esposa é uma ovelha sua. Seus filhos são ovelhas suas. E é seu papel ser o pastor da sua igreja. É o seu papel pastorear a sua casa. Aqui nós temos mais um problema. Esses homens que são pastor do lar, eles são raros. Eles não são a regra, eles são a exceção. Raros são os homens que pastoreiam a sua família, que se preocupam com o desenvolvimento espiritual de sua esposa e de seus filhos. São raros. Os homens, na maioria das vezes, não estão nem preocupados com isso. Eles estão preocupados com tudo, menos com a vida espiritual da esposa. Eles estão preocupados com tudo, menos com a vida espiritual dos seus filhos. Purificação no lar, ela vem pela liderança masculina. E essa liderança masculina precisa proporcionar crescimento espiritual para a família. Precisa. Você, como líder do lar, precisa pensar em como você pode fazer a sua família crescer espiritualmente. Olhe para cá, irmãos. Olhe para cá, olhe para mim aqui. Isso deve ser uma das principais preocupações de um homem cristão. Você é um homem cristão? Sua principal preocupação deveria ser: será que a minha esposa está crescendo espiritualmente? Será que os meus filhos estão crescendo espiritualmente? Você parou para pensar que você está tendo a oportunidade que você não teve? Você está tendo a oportunidade de ter filhos na igreja, de criar seus filhos na igreja, de ensinar os seus filhos desde pequeno a amar a igreja. Uma oportunidade que talvez você não teve quando era criança, mas que Deus, pela sua graça, está dando a você. De você trazer o seu filho para a igreja. De você ensinar a palavra de Deus para o seu filho. De você ensinar o seu filho a amar Jesus, a amar a igreja. Você já parou para pensar que talvez você está perdendo o tempo disso? Que seus filhos vão crescer. Que seus filhos eles vão ficar adultos rapidamente. E que talvez você não trabalhou em nada para que eles crescessem espiritualmente. Você já parou para pensar nisso? Que você tem essa oportunidade de criar a sua família na igreja, de criar os seus filhos na igreja, de ter um lar cristão, e que talvez você não está aproveitando essa oportunidade. Já parou para pensar? Você tem se preocupado com o crescimento espiritual dos seus filhos? Tem se preocupado com isso? Ou você vai esperar eles terem 20 anos para querer falar de Jesus para eles, para ensinar eles a amarem a igreja, para dizer para eles: você precisa ir para o culto. Não, não é sobre vir no culto. Não adianta trazer os nossos filhos para o culto. A nossa casa precisa ser uma igreja, irmãos. Nosso lar precisa ser um lugar de discipulado, de ensino, de disciplina, de pregação do evangelho. Essa é uma das principais funções do homem. E deveria ser uma das principais preocupações do homem cristão. Tá, pastor, certo, eu preciso proporcionar crescimento espiritual para minha família. Como eu posso proporcionar isso? Como homem, como eu posso proporcionar crescimento espiritual lá no meu lar? Vou dar aqui para você 5 maneiras. Você pega isso aqui e aplica na sua vida, quando você sair daqui hoje. Pastor, como eu proporciono crescimento espiritual no meu lar, como homem que lidera o lar? Em primeiro lugar, ore pela sua esposa. Ore por ela. E sempre que possível, ore com ela. Ore por ela. Você quer que o seu lar cresça? Você precisa orar pela sua mulher. Você precisa dobrar o seu joelho, ou sentar numa cadeira, fechar os seus olhos e orar pela sua esposa. Orar pelo crescimento espiritual dela.
orar para que Deus faça uma obra no coração dela, orar para que Deus abra o entendimento dela a respeito de algumas coisas que talvez ela não compreendeu. Você precisa orar por ela e sempre que possível orar com ela. Como eu posso proporcionar crescimento espiritual no meu lar? Segundo lugar, se dedicando para que o culto caseiro aconteça. Você já viu falar em culto caseiro? Culto doméstico? Você precisa se dedicar para fazer isso no seu lar. Abrir a sua Bíblia, ler lá 3 capítulos, 4 capítulos com a sua família, colocar um louvor, adorar a Deus com um louvor, fechar os olhos com a sua família e orar junto em família. Você vai gastar 30 minutos do seu dia. Só que esses 30 minutos vão fazer a diferença na sua vida, na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Você precisa inculcar a palavra na mente dos seus filhos. Você precisa fazer com que a palavra de Deus faça parte da vida da sua casa. Então você precisa se dedicar ao culto caseiro. Ah, pastor, mas é muito chato isso. Mas não é para ser legal. É para fazer. Ah, mas é que é cansativo. Não, é cansativo, irmãos. Olhar o celular é cansativo. Olhar a televisão é cansativo. A maioria das coisas que nós fazemos é cansativo. Só que algumas edificam e outras não. Algumas vão fazer a diferença no nosso lar e outras não. Como eu posso proporcionar crescimento espiritual no meu lar como homem? Em terceiro lugar, treinando espiritualmente seus filhos. Você precisa treinar, você é pai, você precisa treinar os seus filhos espiritualmente. Você precisa pregar o evangelho para eles. Se eu falar, isso aqui é pecado, meu filho, isso aqui a Bíblia diz assim, meu filho, você precisa ler, você precisa orar, você precisa se arrepender, você precisa treinar eles, preparar eles espiritualmente. Em quarto lugar, como proporciono crescimento espiritual no meu lar? Ensinando a sua esposa. Você precisa ensinar a sua esposa, encorajar o crescimento espiritual dela, encorajar ela a crescer em santidade, encorajar ela a conhecer Bíblia, a conhecer teologia. Só que veja bem, você não vai levar a sua esposa num lugar que você não está. Não vai. Se você não ama a Bíblia, vai ser difícil você convencer a sua esposa a amar a Bíblia. Se você não ama a teologia, vai ser difícil você inculcar na cabeça dela que ela precisa gostar de teologia. Você precisa encorajar ela, ensinar ela. Você precisa ser um encorajador dela. Alguém que trabalha para que ela cresça em santidade, em purificação. Quinto lugar, como eu proporciono crescimento espiritual no meu lar? Liderando sempre e assumindo as decisões difíceis. Veja bem, você precisa tomar as decisões difíceis do seu lar, homem. Se você sempre depende que a sua esposa decida por você, o papel está invertido. Nós estamos pregando aqui para que você assuma o seu papel. Tem uma decisão difícil. Não há uma concordância. Quem toma a decisão? Você. Você diz, vamos ir por aqui. Vamos fazer desse jeito aqui. Se der errado eu abraço o boleto e já era. Deixa que eu assumo a culpa depois. O que não dá é para você não decidir e deixar sempre para sua esposa decidir. Você precisa liderar. E liderar tomando decisão fácil é fácil. Agora liderar tomando decisão difícil é para o homem crente convertido, irmãos. E se você quiser proporcionar crescimento espiritual no seu lar, você precisa liderar sempre nas decisões mais difíceis. Sempre. Olhe para cá, homens. Olhe para cá. Vocês têm amado biblicamente as suas esposas? Vocês têm amado elas biblicamente ao ponto de serem os pastores das suas casas? Vocês são os pastores lá? Vocês pastoreiam um lar? Ou quem está pastoreando a sua casa é o influencer do YouTube? Quem está discipulando seus filhos? Felipe Neto? Quem? Free Fire? Quem está discipulando seus filhos? O YouTube? Quem está discipulando a sua esposa? Você ou a feminista? Você ou a influencer famosinha da internet? Quem discipula ela? Quem pastoreia ela? Quem pastoreia os seus filhos? Você está amando a sua esposa biblicamente ao ponto de ser o pastor do lar? Você tem se preocupado, homem, com o crescimento espiritual da sua esposa? Você se preocupa com isso? Se a sua esposa está crescendo espiritualmente? Se ela conhece mais Jesus esse ano do que conhecia no passado? Se ela conhece mais teologia esse ano do que conhecia no passado? Se ela está mais santa esse ano do que estava no passado? Você se preocupa com isso? Com o crescimento espiritual dela? Uma pergunta para você: quando foi a última vez que você, homem, presenteou a sua esposa com um livro? Você disse, vou comprar esse livro aqui, para que a minha esposa cresça espiritualmente lendo esse livro. Quando foi a última vez?
Quando foi a última vez que você comprou uma Bíblia para sua esposa? Você diz, minha esposa está sem Bíblia, vou comprar uma Bíblia para ela. Quando foi a última vez? Que você se preocupou com o crescimento espiritual dela? Que você comprou um livro para ela? Um livro que ela pode ler, conhecer, amadurecer, ser edificada. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você fez isso? Você presenteou ela com um presente desse tipo? A pergunta para você: você está preocupado? Nós estamos caminhando para o fim do ano. Você está preocupado, homem, se a sua esposa e se seus filhos vão ler a Bíblia toda esse ano? Você está preocupado com isso? Você está preocupado se vai chegar o fim do ano e a sua família toda vai ter lido a Escritura? Você se preocupa com isso? Ou vai chegar mais um fim de ano que nem você, nem a sua esposa e nem os seus filhos vão ter lido a Bíblia toda? Você não se preocupa com isso? Você não se preocupa em ver a sua esposa, ver os seus filhos dentro da igreja, congregando, participando da vida da igreja e ainda não leram a Bíblia toda? Não é algo que causa preocupação em você? Não é algo que incomoda você? Eu estou inquieto, irmãos. A nossa leitura bíblica desse ano está atrasada. E a gente precisa botar em ordem elas. E a gente tem 3 meses para botar em ordem. A gente vai botar em ordem. Até o fim do ano a gente vai ler toda a Bíblia. Só que isso me inquieta. Isso não inquieta você? Você não fica inquieto com esse tipo de coisa? Você está acomodado desse jeito? Está tudo certo para você assim? Vai acabar mais um ano e a sua família não vai ler a Bíblia toda. Vai acabar mais um ano e seu filho não leu a Bíblia toda. Isso não deixa você assim, indignado? Não faz você olhar para a forma que você tem liderado o seu lar e pensar: eu não estou sendo um bom pastor para minha casa, preciso mudar. Porque é para isso que a gente está pregando aqui, irmão. É para que você olhe para como você tem liderado a sua casa, para que você veja onde as coisas estão erradas e para que você conserte isso. Para que o seu lar seja um lar abençoado. Terceira característica do amor bíblico que Deus exige dos homens. O amor bíblico do marido exige a proteção da esposa. Então, o amor bíblico exigido por Deus é caracterizado pelo marido proteger a sua esposa. O marido é o protetor da sua esposa. Olha o que diz os versos 28 a 31. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a terceira característica do amor que Deus exige é que Deus exige a proteção da esposa. O marido que ama a sua esposa protege ela. Ele é o protetor dela. Ele é aquele que cuida dela, que guarda ela. Deus, ele criou o homem para ser o protetor. O corpo do homem é diferente. O homem, ele tem uma estrutura totalmente diferente. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Só que o homem não é o vaso mais frágil. O homem é o protetor do lar. O homem é o protetor da sua família. Deus, ele deu ao homem a capacidade e a inclinação para defender. O homem é o cara que vai lutar contra o inimigo, levar a pior e proteger os que estão debaixo dos seus cuidados. Esse é o homem. Ele é aquele que está lutando contra o inimigo, está protegendo. Ele leva a pior, mas ele protege aqueles que estão abaixo dele. Protege a esposa, protege os filhos. O homem, ele tem a responsabilidade de cuidar do bem-estar de todos e de manter a segurança de todos. Esse é o papel do homem. Ele deve estar pronto para defender a sua família. Irmãos, aqui nós poderíamos falar um monte sobre isso. Um ponto que não está aqui que eu vou falar. O homem precisa estar pronto para defender a sua família. Isso implica até na condição física dele. Ele precisa estar preparado, saudável, fisicamente, para poder proteger a sua esposa e seus filhos. Imagina se alguém vem e ataca a sua esposa na rua, rouba o celular dela, ou se coloca fisicamente sobre os seus filhos. Você tem condição física de pelo menos tentar defender? Se atirar na frente? De correr atrás se for necessário? Precisamos estar prontos para isso. É nossa responsabilidade.
cuidar da esposa, cuidar do bem-estar de todos, manter todos em segurança. Ser protetor está na essência do que significa ser homem. Então, qual é a essência do que significa ser homem? Ser protetor. O homem, conforme o caráter de Cristo, cuida da esposa como cuida do seu próprio corpo. Então, como nós cuidamos da nossa esposa? Como nós cuidamos do nosso próprio corpo? Esse é o exemplo que Paulo dá. E é nisso que Paulo ele se atém. Como nós podemos cuidar da nossa esposa, então? Vamos lá. Precisamos cuidar. Precisamos proteger. Cuidamos da nossa esposa como cuidamos do nosso próprio corpo. Como o marido cuida da esposa? Em primeiro lugar, ele cuida da esposa não abusando dela. A primeira maneira de um marido cuidar da sua esposa é não abusando dela. Não abusa da esposa. Ele não é alguém que abusa dela. O homem, ele pode abusar do seu corpo, comendo e bebendo em excesso. Pode ou não pode? Pode. Ele pode comer em excesso, ele pode beber em excesso, mas no final das contas, o que a gente sabe é que isso é tolice. Comer mal, dormir mal, não praticar exercício. A gente sabe que essas coisas precisam ser feitas e umas precisam deixar de ser feitas. Só que na maioria das vezes nenhum de nós faz. A gente come errado, a gente bebe errado, a gente dorme errado e a gente não dorme corretamente. Dorme errado também. E a gente sabe que isso vai trazer consequência, ou agora, ou no futuro. Então a maioria de nós é tolo. Essa é a verdade. A gente come gordura, come fritura. A gente diz, mas é bom. É bom, mas vai chegar a hora que vai cobrar. Vai chegar uma hora que a gente vai pagar a conta por não ter cuidado do nosso corpo físico. Nós podemos fazer isso. Podemos comer, podemos beber em excesso, mas no final de contas isso vai ser tolice. A gente vai acabar sofrendo as consequências de ter maltratado o próprio corpo. Então a gente maltrata o corpo hoje e ali na frente o corpo vai cobrar essa conta de nós. Enfermidades, doenças, dificuldades. Nós vamos ser cobrados, nosso corpo vai cobrar isso. Mas quando a gente fala do marido, o marido que maltrata a sua mulher, ele é um tolo. Ele é um tolo. O marido que maltrata a sua própria esposa, ele é um tolo. Semana passada eu falei que existia a mulher sábia e a mulher tola. Existe um monte de homem tolo que maltrata a sua esposa, que não cuida como deveria cuidar da sua esposa, que fere a sua esposa. Ao ferir a sua esposa, ele esquece que ele está ferindo a si mesmo. Porque eles são uma só carne os dois. Então quando ele fere a esposa, ele está se ferindo. Ambos são uma só carne. O amor do marido pela esposa, ele impede ele de agredir ela com palavras e atitudes. Então como nós abusamos da nossa esposa, muitas vezes aqui, com aquilo que é falado, com aquilo que é dito, com a forma que as palavras são colocadas. Irmão, palavra dita, irmão, é um parto para consertar. Por isso que a gente precisa pensar 10 vezes antes de falar, porque depois que falou, para conseguir consertar, irmãos, é muito pior. É muito mais difícil. Olha o que diz Colossenses 3,19. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Não a trate com amargura. Não seja um homem vingativo, amargo, rude demais, que não pensa no que fala o que vem na cabeça. Paulo está exortando aqui em Colossenses o marido rabugento. Sabe, o marido rabugento, o irritadiço, que faz uma tempestade num copo d'água. Ele pega uma coisinha assim e faz um oceano, parece que está morrendo afogado. Paulo está repreendendo esse tipo de marido. Ele diz, olha, você precisa amar a sua esposa e você não pode tratar ela com amargura. Você não pode abusar dela. Como o marido abusa da esposa, sendo rude com ela. Ele é rude com ela. Isso é abuso. Você está abusando da sua esposa se você é um homem rude com a sua esposa. Como o marido abusa da sua esposa, não dedicando tempo a ela. Então ele não tem tempo nunca para a esposa. Ele nunca consegue nada com a esposa. Ele consegue tempo para tudo e para todos, menos para a esposa. Ele não consegue dedicar tempo a ela, ele está abusando dela. Como o marido abusa da esposa, não dando atenção a ela. Não dando atenção, sua esposa precisa de atenção, você precisa dar atenção para ela. Quando você não dá atenção a ela, você está abusando dela. Como o marido abusa da esposa, não dando carinho para ela. Sua esposa precisa de carinho. Ah, mas eu não sou carinhoso. Não interessa se você é carinhoso, interessa é que ela precisa de carinho.
Se ela precisa de carinho, você precisa dar carinho para ela. É simples, irmãos. Não tem receita mágica. Não é se você gosta de dar carinho. A questão é que ela precisa. Não é se você quer, se você sente. Se você não recebeu, não interessa. O que interessa é que você precisa dar para ela. E se você não dá carinho para ela, você abusa dela. Como o marido abusa da esposa, usando palavras e gestos grosseiros para ferir ela. Então quando o marido é grosseiro, sabe, ele fala o que não deveria falar. Ele xinga, sabe, derrama a ira. Despeja a ira sobre a esposa. Ele está abusando dela. Como o marido abusa da esposa, sendo infiel a ela. Traindo ela. Não conservando o leito matrimonial. Deixa eu falar para você aqui, homem, ó. Nada fere mais uma mulher do que as palavras. Nada. Sabe o que machuca uma mulher? É as palavras rudes que ela ouve. Isso é o que mais machuca uma mulher. Então quando você é rude com a sua mulher, às vezes você não deu um tapa nela, você não agrediu ela fisicamente, mas a sua agressão verbal contra ela é muito pior às vezes do que física. E aqui a gente não defende fisicamente. Se você bater na sua mulher, nós vamos na delegacia e vamos registrar um BO de você, na hora. Que é crime. Só que você precisa entender que as palavras, elas ferem uma mulher. Elas machucam a mulher. Nada fere mais uma mulher do que as palavras rudes. O marido, irmãos, não deve criticar a esposa, nem agredi-la com palavras. Antes ele deve elogiar ela. Ele deve incentivar ela. Tanto no contexto do lar, quanto publicamente. Ele deve ser aquele que elogia ela. E não aquele que agride ela com palavras. Lembra que eu falei semana passada? Para as mulheres? Os homens pensaram que eu vim aqui hoje e passar batido. Eu falei que sempre com os homens é um pouco mais difícil. Lembra que eu falei semana passada? Muitas mulheres, elas têm 10 defeitos do marido e nenhuma qualidade. Tem muitos maridos que são assim. Diz uma qualidade da tua mulher. Não lembro de cabeça. Agora diz um defeito. Ela é reidenta, ela é xarope, ela incomoda, ela briga toda hora. Ela não faz isso. Tem um livro de defeito. Mas não dá uma qualidade. Quem é a tua mulher? Vem 10 defeitos na boca. Nunca vem a primeira qualidade. É sempre aquilo que não está bom. Ou seja, você está morando com uma pessoa, convivendo com ela, e os seus olhos só conseguem ver aquilo que ela faz de errado. O problema não é só ela, é você também. Na maioria das vezes, só vê o defeito. Só vê o problema, só vê o que ela faz de errado. Nunca elogia. Nunca dá uma qualidade. Nunca exalta a esposa. Nunca diz, não, minha mulher é uma benção. Meu Deus, olha só, isso aqui que ela faz, ninguém faz como ela. Não, em casa ela é uma benção, no trabalho ela é uma benção. Na família, minha mulher não tem. Defeito todo mundo tem, mas ela tem muito mais qualidade do que defeito. Esse deveria ser o seu papel. Elogiar ela, tanto dentro de casa, quanto fora de casa. Tanto para aqueles que convivem com você, quanto para aqueles que não convivem com você. Como você tem tratado sua esposa, meu irmão? Como você tem tratado ela? Você tem sido um homem manso com ela ou um homem rude? Como você tem tratado ela? Você dedica tempo para ela ou você nunca tem tempo para ela? Nunca dá. Para ela nunca dá. Não, vamos lá passear. Não, não dá, hoje não dá. Não, vamos lá. Nunca dá. Aí chega o cara e diz, vamos lá. Não, vamos lá, peraí, só vou botar roupa aqui, nós vamos lá. Ligeirinho. Você dedica tempo para ela ou você nunca tem tempo para ela? Você dá atenção para ela? Ou você dá mais atenção para o seu celular? Para quem você dá mais atenção? Para ela ou para a televisão? Para quem você dá mais atenção? Para ela ou para os seus filhos? Para quem? Quem recebe a sua maior atenção? Você dá carinho para sua esposa? Você dá carinho para ela? Você deita ela no seu colo? Você faz carinho no cabelo dela? Você diz que ela está bonita? Você faz isso? Você dá carinho para ela? Você pega na mão dela? Você diz para ela que ama ela? Você dá carinho para ela? Não, mas é que ela não me dá carinho. Ela não me ama. Não, mas não interessa, não é condicionado. Você precisa amar ela. Não é em troca. Nós não fazemos nada em troca.
Não tem barganha no casamento. Se nós fazemos para receber algo em troca, nós estamos querendo barganhar com o nosso cônjuge. Está errado. Deveria ser voluntário. Você dá carinho para sua esposa? Quando você fala com ela numa situação difícil, sabe, dá um problema, dá um atrito, porque ninguém está livre de atrito e todo mundo passa por atrito no casamento. A gente não está aqui contando uma história com viveram felizes para sempre e o meu casamento é perfeito, não tem problema nenhum e nunca tem um atrito e o casamento de vocês... Não, os atritos acontecem. A questão é como resolve. Dá um atrito lá no seu casamento, como você resolve? Você é sábio. Você coloca as palavras corretas, você sai despejando a ira sobre ela. Falando o que vem na cabeça. Que não interessa. Que eu já te falei 1000 vezes. Que não sei o quê. Que tu não aprende nunca. Aí tem os mais grossos. Tem uma burra. Tem uma ignorante. De que forma você resolve o atrito? Você sabe ou você despeja a ira? Vou falar para você. Se você é alguém no momento do atrito que despeja a ira sobre a sua esposa, meu irmão, se arrepende hoje. Você está pecando contra o Senhor fazendo isso. O que você está fazendo? Se você é rude, grosseiro com a sua esposa, com palavras no momento de atrito, você precisa de arrependimento hoje, porque isso é pecado. Você está quebrando o mandamento. Você não está amando a sua esposa. Você não está cuidando ela como vaso mais frágil. Você está pisando ela. Você está tratando ela como Cristo não tratou a igreja. Se arrependa. Se arrependa porque isso é pecado. Se arrependa porque você está pecando contra o Senhor. De que maneira eu cuido da minha esposa? Você cuida dela não abusando dela. Em segundo lugar, você cuida da sua esposa não descuidando dela. Não sendo um homem descuidado. Um homem pode descuidar do seu corpo. E quando ele faz isso, como falamos, ele é um tolo. Ele vai sofrer por isso. Veja bem, se você está com o seu braço quebrado. Tá? Quebrou o seu braço, descuidou, quebrou o braço. Quando você quebra o braço, você vai acabar ficando limitado. Você não consegue fazer a mesma coisa com o braço quebrado. Seus movimentos são limitados, sua força é limitada. Ou seja, você vai acabar ficando limitado e todo o seu trabalho ele vai ser prejudicado. Você pode até querer trabalhar, mas você vai estar impedido de executar aquilo que deseja. Por quê? Porque falta um braço. Você não cuidou do seu corpo. Você paga por essa consequência. Muitas vezes os maridos são assim com a esposa. Eles descuidam da esposa. Eles convivem com a esposa e descuidam dela. De que maneira o marido descuida da esposa, pastor? Ele devota mais tempo para a televisão do que para a esposa. Ele devota mais tempo para a internet do que para a esposa. Ele devota mais tempo para os amigos do que para a esposa. Então ele está descuidado da sua esposa. Veja bem, há mulheres, irmãos, que elas são viúvas de marido vivo. Elas são casadas, o marido ele passa em casa de vez em quando. Ele está sempre na rua, sempre correndo, sempre passeando, sempre fazendo alguma coisa. E a mulher está lá em casa, viúva do marido vivo. Há muito homem, irmão, que ele quer viver a vidinha de solteiro. Sabe, é a adolescência tardia. Ele tem 40 anos. Daí agora ele quer aproveitar a vida. Ele quer fazer o que não fez com 15, com 20, ele quer fazer com 40. Quer viver uma vida de solteiro. Ah, vou sair com meus amigos para uma social. Inferno. Não, vou sair com meus amigos para dar uma volta. Que amigo? Tem tua mulher em casa, tem teus filhos em casa. É para eles que tu deve devotar o teu tempo. Tem homem assim, ele quer viver a vida de solteiro. Ele quer o lar como um albergue. Então ele vem para casa para dormir. No outro dia ele sai trabalhar e vida que segue. De que maneira o marido cuida da esposa? Em terceiro lugar, zelando por ela. Ele zela pela vida da esposa. Providenciamos as necessidades e desejos do nosso corpo e devemos de igual modo providenciar as necessidades e desejos de nossa esposa. O marido que lidera como Cristo, ele toma a iniciativa de cuidar para que as necessidades da esposa e filhos sejam atendidas. E aqui é básico, o marido é o responsável por trazer o alimento para dentro do lar. Ele é o responsável por isso, é a função primária dele, é manter a casa, é manter a família, é alimentar o lar. Isso é de iniciativa do marido. Ele tem como prioridade, como responsabilidade, colocar o pão na mesa. E está tudo certo. Se o marido brigar com a esposa porque ele tem que botar o pão dentro de casa, que ele tem que pagar as contas, aí está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. Isso é função do homem. É papel principal do homem. Ele tem essa responsabilidade. Só que vai além disso. O marido não zela
pela vida da esposa apenas provendo alimento, mas cuidando dela. Cuidando da esposa. O marido, ele precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa. Ele precisa estar atento a essas coisas. Ele precisa ser sensível a essas necessidades. Ele precisa aprender a ser romântico. Cavaleiro, precisa aprender. Você precisa aprender, homem, a ser mais cavaleiro. Quando você casou com a sua esposa, você era um gentleman. Né? Gentleman. Uau, é um príncipe. Príncipe encantado. Ai, mãe, achei meu príncipe encantado. 10 anos depois, foi o príncipe. Ficou quem? Ficou o cavalo. O príncipe encantado foi embora. Ficou o cavalo. Aí a mulher diz, não foi com esse homem que eu casei. É, não foi mesmo. O príncipe encantado foi embora. E ficou como é que é o do pica-pau lá? O pé de pano. Ficou o pé de pano. Só patada. Vai falar com a mulher, patada. A esposa pergunta uma coisa, patada. A esposa pede uma coisa, patada. Deixou de ser um cavaleiro, virou um cavalo. Você precisa aprender a ser mais romântico. Homem. Aprender a ser mais cavaleiro com a sua esposa. Mais gentil. Mais cheio de ternura. Você precisa aprender isso. Em quarto lugar, como cuidamos da nossa esposa? Olha isso aqui é fenomenal. Dando exclusividade a ela em relação a todos os outros relacionamentos. Como você cuida da sua esposa? Dando exclusividade a ela com relação a todos os outros relacionamentos. Olha o que diz o verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha o que Paulo diz. Você vai casar? Deixa pai e mãe. Se une à sua mulher e vocês são uma só carne. Paulo está dizendo, sabe qual o relacionamento principal de um homem depois que ele casa? É a sua esposa. Ele deixa pai e mãe. Ele deixa a sua família, ele deixa no sentido de não convive com ela como convivia antigamente. Respeita, honra, visita, mas agora ele tem a sua família. Ele tem a sua casa, ele tem a sua esposa, ele tem os seus filhos e ele precisa dar exclusividade para a sua casa. Ele precisa dar exclusividade para a sua família. O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na esposa. Deixa todos. Todos os outros relacionamentos são inferiores ao relacionamento de homem e mulher. Ele deve amar a esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. Ele deixa pai e mãe. Deixa eu repetir aqui, ele deixa pai e mãe. Eu vou falar uma terceira vez, porque isso aqui é importante. Ele deixa pai e mãe. Ele não vive mais na barra da saia do pai e da mãe. Ele não está mais grudado na barra da saia do pai e da mãe. Ele deixa pai e mãe. Ele casou, ele não é mais o tesouro da mamãe. Não é. Tesouro, a mamãe. Aí dá um problema, mamãe. Tô doente. Mamãe, não. Sua mãe não é a dona Florinda e você não é o Kiko, meu irmão. Você casou, você tem a sua esposa, você tem a sua família. Você não é o tesourinho da mamãe. Você é o protetor do seu lar, cara. Você é o homem da sua casa. Você é o líder da sua família. Você é aquele que protege a sua esposa. Você não é mais o tesourinho da mamãe. Você é o guardião da sua casa, o sacerdote do seu lar, aquele que cuida da sua esposa, que discipula os seus filhos. É esse que você é, cara. Você não é mais o tesourinho da mamãe, é tudo a mamãe, tudo vai para a casa da mamãe, vai nada. Você tem mulher, você tem família. Tem que aprender a passar trabalho, sofrer sozinho. É só assim que o homem vira homem, irmão. Saindo da barra da saia da mãe, passando trabalho sozinho, aprendendo. Do contrário, ele vai ser o tesouro sempre. Sempre. Sua atenção, a atenção do homem precisa se voltar para a sua mulher. O propósito dele agora não é mais agradar aos outros, é agradar a sua esposa. É ela que ele tem que agradar. É nela que ele tem que pensar. Veja bem, você cuida da sua esposa dando exclusividade em todo outro relacionamento. Olhe para mim, a sua esposa é mais importante do que os seus filhos para você. Ela é mais importante do que os seus filhos para você. Veja bem, você vai casar, você vai ter filhos,
Seus filhos vão crescer, eles vão casar e ó, eles vão pegar o beco, irmãos. Na hora que eles tiverem que pegar o beco, eles dão um olho para trás. Eles vão casar, eles vão viver a vida deles, eles vão morar com a esposa deles, eles vão ter os filhos deles, você vai ficar. E aceita que dói menos, você vai ficar. Sabe quem vai ficar com você? A sua esposa, o seu marido. Vocês vão ficar juntos até o fim da vida de vocês. Os filhos vão e vêm, eles têm a casa deles, eles vão vir, vão visitar, vão comer uma carne, vão embora. Quem vai ficar lá para lavar a louça? Você. Quem vai ficar lá para limpar a casa depois? Você. Quem vai ficar lá depois com a saudade dos filhos? Você e o seu marido e a sua esposa do seu lado. Nos relacionamentos, o seu relacionamento com a sua esposa, ele precisa sobressair o seu relacionamento com os seus filhos. A pessoa mais importante da sua vida, meu irmão, é a sua mulher. Ela é a pessoa mais importante da sua vida. Você casou? A pessoa mais importante da sua vida é a sua esposa. Não é a sua mamãe, não são os seus filhos, e não estou dizendo que você não deve amar a eles, estou dizendo que você não deve cuidar deles, não estou dizendo que você não deve ter respeito por eles, nada disso eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua esposa tem a prioridade na sua vida. E que se ela não tiver a prioridade, você vai estar casado com ela, tendo relações físicas com ela, e casado emocionalmente com a sua mamãe e com a sua família biológica. Você cuidar da sua esposa, você cuida dando exclusividade para ela. Quero encerrar aqui, irmãos, fazendo algumas perguntas para você. Mesmo que a sua esposa trabalhe fora, olhe para mim aqui. Mesmo que a sua esposa trabalhe fora, o peso da provisão da sua casa recai sobre os seus ombros? A maioria de nós hoje, no país que vivemos, é quase impossível um homem conseguir manter a esposa livre sem trabalhar. É necessária a cooperação mútua. Só que mesmo tendo a cooperação mútua, a responsabilidade de prover na sua casa está sobre os seus ombros. Você sente esse peso, essa responsabilidade, ou você joga isso para os ombros da sua esposa? Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. O marido, ele protege a esposa, assim como Cristo protegeu a igreja. O amor bíblico exige proteção. Exige que o marido proteja a esposa. Você defende a sua esposa quando você ouve alguém falando mal dela? Você defende ela? Você está lá e daqui a pouco alguém começa a falar mal da sua esposa. Você está perto. Você protege ela. Você defende ela. Estão lá, ó, lenhando a sua esposa. Você ouve que estão falando mal dela. Você se intromete no meio e diz, não, peraí. Minha esposa, ninguém fala mal dela na minha frente. Vocês querem falar mal dela, ó, vocês vão falar para outro lugar. Na minha frente ninguém fala da minha esposa. Na minha frente ninguém fala mal da minha mulher. Você defende a sua esposa quando alguém está falando mal dela? Você se coloca no meio e não permite que alguém fale mal dela? Você defende ela quando estão falando mal dela perto de você? Olhe para mim. Você defende ela quando a sua mãe está falando mal dela? Não, a minha mãe, a fulana de tal, tarará. Então, peraí, mãe, peraí, respeito. Não fala mal da minha mulher para mim, ela é minha mulher. O que você pensa dela, pensa para você. Ela é minha esposa. Respeita a senhora, ama a senhora, mas por favor, não fala mal da minha esposa para mim. Você defende ela? Ou você se cala? Ou você consente? Porque diz o ditado, né? Quem cala, consente. Você defende ela? Você defende a sua esposa quando a sua mãe fala mal dela perto de você, ou você aceita? Você está buscando agradar a sua esposa? Está agradando? Você tem buscado isso? Olhe para mim aqui, homens, olhe para mim aqui. Quando foi a última vez que vocês saíram sozinhos? Só vocês dois. Ah, mas a gente tem filho. Oh, uma escapadinha dá para dar. Dá para dar uma escapadinha. Dá para você pegar a sua esposa e dar uma passeada com ela sozinho. Quando foi a última vez que você botou a sua esposa no carro e foi dar uma passeada sozinho com ela? Só você e ela. Você ligou o carro e disse, vamos passear. Quando foi a última vez que vocês dois saíram sozinhos? Quando foi? Quando foi a última vez que você deu um presente para ela de surpresa? Você chegou lá, meu amor, comprei um presente para ti. Tá aqui. Ela disse, ai meu amor, fica até mais doce, né? Ai meu amor, não precisava. Não, mas tem que ser inteligente, meu irmão. Não, mas aqui merece muito mais. Isso aqui é muito pouco. É um pouquinho daquilo que tu merece. Merece muito mais do que eu posso te dar. Quando foi a última vez?
que você comprou um presente para ela de surpresa, assim, você surpreendeu ela com um presente. Irmão, quando era namorada era rosa todo final de semana. Chocolate todo final de semana. Levava para comer X todo final de semana. Né? Toda hora. Aí casou, não sai mais. Não, mas é que a grana está curta. Ô, irmão, você não vai ficar mais pobre levar sua esposa para jantar um dia fora. Você não vai ficar mais pobre de comprar um presente para ela. Não vai. Economize em outras coisas e investe naquilo que precisa ser investido. Investe em quem vale a pena na sua vida, no seu relacionamento, que é a sua esposa. Surpreende ela. A mulher gosta de ser surpreendida, irmão. Ela gosta. Veja bem, e a maioria das vezes a mulher ela não é surpreendida porque você dá algo gigante para ela. Às vezes você dá uma coisa simples para ela e aquilo ali para ela é como se você tivesse dado o mundo para ela. É como se você tivesse dado algo gigante para ela. Quando foi a última vez que você fez isso? Você deu um presente de surpresa para sua mulher. Quando foi a última vez que a sua esposa se sentiu protegida por você? Que ela estava num momento difícil, você abraçou ela e disse, não, vai dar certo, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Deus está com a gente, vamos orar, não está sozinha. Nós estamos juntos aí, nós vamos passar pela situação. Quando foi a última vez que a sua esposa se sentiu protegida por você? Que ela estava num momento de desespero, de dificuldade, de preocupação, e você chegou e, não, estou aqui, meu amor, vai dar tudo certo, estou junto, Deus está com a gente, nós vamos resolver esse negócio aqui. Quando foi a última vez que a sua esposa se sentiu protegida por você? Você tem bastante ideia para sair daqui e fazer essa semana, irmão. Você tem bastante coisa para sair daqui essa semana e fazer. Bota ela no carro e leva a tomar um caldo de cana, irmão. Ah, não tem dinheiro? Faz uma pipoca, bota um chimarrão no carro e vai na praça. Veja bem, dinheiro curto não é desculpa. Não pode ser desculpa para nós, irmãos. Faz alguma coisa que vai surpreender ela essa semana. Cuida dela, ama ela, protege ela. Faz ela se sentir amada por você. Surpreende ela. Ame ela como Cristo amou a igreja. Ame ela. Veja bem, eu encerro aqui com mais 4 atitudes que você precisa ter para proteger a sua esposa. Além de tudo isso que eu falei, mais 4 atitudes que você precisa ter para proteger a sua esposa. A primeira delas, não exija mais e mais da sua esposa, sugando a vida dela, exigindo sacrifícios que nem mesmo você quer fazer. Sabe, não suga a sua esposa. Não fique exigindo mais dela, mais e mais. Sabe, às vezes o marido ele exige, suga, pede, mas não está nem disposto a mover uma palha para fazer nada. Então não exija mais e mais a sua esposa, sugando a vida dela, exigindo sacrifícios dela que nem você quer fazer. Segunda atitude para você proteger a sua esposa aqui, não coloque sobre os ombros dela todo o peso de sustento do lar. Não coloque esse peso sobre ela, dela tem que sustentar o lar, dela tem que tomar as decisões difíceis, dela tem que discipular os filhos, dela tem que disciplinar os filhos. Não faça isso. Não coloque essa carga sobre ela. Pegue a maior parte dessa carga para você. Você tem mais estrutura para aguentar. Seus ombros são mais largos. Você é mais forte que ela. Você aguenta a pancada mais que ela. Então assuma as responsabilidades, as decisões difíceis. Terceira atitude para você proteger a sua esposa. Preocupe-se com os detalhes do bem-estar da vida dela. Preocupe-se em como você pode melhorar a vida dela. Em como você pode dar uma melhor condição para ela. Em como ela pode viver melhor, comer melhor, dormir melhor. Em como ela pode crescer. Se preocupe com o bem-estar da sua esposa. Você protege ela quando você se preocupa com o bem-estar dela. Quarta e última atitude que você precisa ter para proteger a sua esposa. Assuma efetivamente a liderança do lar de forma amorosa. Assuma. Você quer proteger ela? Assuma a responsabilidade. Vai para frente, irmão. A sua esposa não pode estar na frente da linha de batalha. Você precisa estar lá. Você precisa estar com o escudo, com a espada desembainhada. Você precisa ser o primeiro a estar defendendo. O primeiro que toma a pancada é você. O primeiro que passa trabalho é você. O primeiro que sofre é você. Você precisa estar na frente disso. O primeiro que decide é você. O problema é grande. Então você é o cara que está na frente disso, liderando isso, tomando decisões ali. Lidere a sua casa. Assuma essa responsabilidade. Sai daqui hoje, irmão, para liderar o seu lar. Você quer ter uma família abençoada, um lar abençoado? Sai daqui hoje para liderar a sua casa, para liderar a sua família, para liderar os seus filhos, para liderar a sua esposa. É só com você cumprindo o seu papel de líder do lar em amor, que a sua família vai viver a plenitude do que Deus tem para ela. Então assuma essa responsabilidade, irmão. Abraça isso. Lidere a sua família efetivamente, de forma amorosa. Eu encerro aqui, no versículo 33.
que diz assim: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Veja bem, o dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito da esposa. A esposa, ela vai ser submissa a um marido que lidera ela, mas que não lidera pela imposição, lidera de forma amorosa, sacrificialmente, cuidando ela, dedicando vida a ela, tempo a ela. Que você seja esse homem, meu irmão. Que você assuma a sua responsabilidade, que você cumpra o seu papel de líder do seu lar, que você cuide amorosamente da sua esposa, ame ela como Cristo amou a igreja. Amém? 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 Você que não é casado, você que vai casar, já aprende desde cedo. Qual que é a forma que você precisa se portar dentro da sua casa? Como você lidera o seu casamento e como você lidera a sua família. Aprenda desde cedo. Você está tendo a oportunidade de aprender antes de entrar. Muitos de nós não teve a oportunidade, teve que aprender dentro, e é mais trabalhoso. Trocar o pneu do carro com o carro andando é muito mais difícil, irmãos. Então aprenda, anote, guarde isso, pratique isso desde já. Amém? Vamos colocar de pé?